Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 21 de abril de 2020, dia de Tiradentes. Vamos lá! A primeira notícia é do portal Terra. Brasil cai para 107º em ranking de liberdade de imprensa. Bom, esse levantamento ele foi feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras e eu não sei se vocês repararam, mas cresceu nas últimas semanas, na última semana, o número de ataques a repórteres, principalmente da Rede Globo, quando eles estão exercendo a sua profissão. A ONG Repórteres Sem Fronteiras, a RSF, divulgou esse ranking de liberdade de imprensa de 2020. Então, todo ano soltam um ranking novo. Na edição desse ano, o Brasil perdeu duas posições. Era o 105º, agora o 107º lugar entre 180 países que compõem a lista. Abre aspas para a ONG. O presidente Jair Bolsonaro insulta e ataca sistematicamente alguns dos jornalistas e meios de comunicação mais importantes do país, o que estimula aliados a fazerem o mesmo, alimentando um clima de ódio e desconfiança para com os diferentes atores da informação. Também é importante dizer que o Brasil está mantendo uma tendência de queda, já que ano passado já tinha caído 2 posições, agora caiu mais 2 posições, e essa metodologia, né, como que faz o ranking? Analisa pluralismo, independência, ambiente, autocensura, transparência, qualidade das infraestruturas de apoio à produção, enfim, tudo isso que impacta em fazer jornalismo, né? E a ONG também disse que na América Latina, assim como em outras partes do mundo, os ataques físicos à profissão costumam ser acompanhados de campanhas de assédio cibernético ou cyberbullying, realizadas por exércitos de trolls e apoiadores de regimes autoritários. Esses métodos de censura online estão proliferando perigosamente e são particularmente violentos contra as mulheres jornalistas. Bom, então é muito triste que o Brasil continua seguindo nessa toada. Tá cada dia mais difícil ser jornalista no Brasil, mas os profissionais seguem lutando contra isso. Próxima notícia. Notícia do G1. Kim Jong-un está em tratamento médico após procedimento cardiovascular, diz a agência. Então, ontem, nessa madrugada, no finalzinho da noite passada, nessa madrugada, correu aí um boato nas redes sociais de que o Kim Jong-un tinha morrido. Inclusive, eu recomendo que vocês sigam o perfil do Xadrez Verbal no Twitter, porque o Felipe Figueiredo ele sempre atualiza sobre esses rumores e tal. E acabou que não teve um fechamento, não teve um desfecho para esses problemas, né, para essa questão. Já que o ditador da Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un, ele não participou das festividades do aniversário do avô dele, o Kim Il-sung, que foi o fundador desse regime fechado dessa ditadura norte-coreana. Segundo a TV americana, o estado de saúde do Kim Jong-un é grave. Porém, fontes do governo da Coreia do Sul disseram que não tem sinais incomuns das condições do Kim Jong-un. Um oficial da Casa Branca informou à rede de TV norte-americana CNN que Kim está em grave perigo após passar por cirurgia. O regime norte-coreano não se manifestou oficialmente. E uma fonte do governo sul-coreano disse para a agência Yonhap que não viu nenhum sinal de que algo tenha ocorrido com Kim Jong-un. Porém, ainda assim, as autoridades lá da Coreia do Sul estão observando os relatos de saúde do ditador da Coreia do Norte. Fontes do Partido Comunista da China disseram a Reuters que acreditam que Kim não esteja gravemente doente. Mas aí a gente não sabe o que acontece lá na Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. Então é difícil da gente saber o que está acontecendo lá. Se o Kim Jong-un, por exemplo, morreu, a gente só vai saber daqui a alguns dias quando tiverem que informar, entendeu? Mas é importante dizer que segundo o Daily NK, a saúde do ditador norte-coreano tem se deteriorado com o tempo, porque ele fuma, ele é obeso e porque ele trabalha demais, porque ele é um workaholic, né? Bom,
essa é a situação do Kim Jong-un, né? A gente não sabe o que tá acontecendo porque a Coreia do Norte é toda fechada. Mas é isso, essa foi a notícia. A próxima notícia é do R7 com a BBC News Brasil. Trump anuncia suspensão temporária de imigração aos Estados Unidos. E bom, essa notícia é importante. O Donald Trump, ele anunciou no Twitter dele que ele vai assinar uma ordem executiva para responder, né, esses efeitos da pandemia de Covid-19. E ele, como ele quer proteger empregos dos americanos, ele vai assinar uma medida que suspende imigração para os Estados Unidos. Então, ele tweetou, na tradução ficou assim, abre aspas para o Donald Trump. À luz do ataque do inimigo invisível, bem como da necessidade de proteger os empregos de nossos grandes cidadãos americanos, assinarei uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos. Para a gente ter uma noção do impacto do coronavírus nos Estados Unidos, 22 milhões de americanos entraram com pedido de seguro-desemprego e 98% dos 200 bancos de alimentos lá nos Estados Unidos registraram aumento na demanda desde março. Além de que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, previu que a economia americana vai recuar 6% esse ano. Então a gente não sabe o que... Não ficou claro do que o Donald Trump estava se referindo à imigração. Não dá para saber se vai ter respaldo legal nos Estados Unidos, se vai ser implementado logo, mas é uma ação aí do Donald Trump. A gente ainda não sabe qual vai ser o desenrolar jurídico lá nos Estados Unidos, mas ele falou que ele vai assinar essa medida. E a rapidinha de hoje é do Olhar Digital, que diz que Nova York legalizou casamentos por FaceTime e outros aplicativos de conferência devido aí à pandemia do coronavírus. Então, Nova York é uma das regiões mais afetadas pelo Covid-19 no mundo inteiro, pela Covid-19, pelo coronavírus, pela Covid-19. E em tempos aí de pandemia, os noivos do estado de Nova York já estão retomando os planos, porque agora o estado permite que cerimônias de casamento ocorram em plataformas de videoconferência, como o FaceTime, como, o Skype, como o Hangouts, enfim. Acho que o Microsoft Teams, não sei, mas dá para fazer agora esse tipo de casamento à distância. Casamento à distância é complicado, é complexo, né? A modernidade chegou mesmo. Quem falou isso foi o Andrew Cuomo, o governador do estado de Nova York. Segundo ele, não há desculpa quando a questão é se casar. E citou o aplicativo Zoom como uma opção. Então, ficou nos Trending Topics do Twitter hoje a hashtag Zoom Weddings, casamentos no Zoom, em tradução livre, né? Enfim. Mas aí, se você é um nova-iorquino e você quer se casar, você vai poder fazer isso à distância. Bom, então foi isso. Muito obrigado a vocês que escutaram até aqui. Compartilhe com seus amigos aí, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Assina o feed desse podcast pra você receber notificação quando a gente postar o episódio novo, quando cair, pingar no feed. E também segue a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição do episódio. Também acompanhe o outro podcast da família Resumetec Podcasts, o República dos Bananas, que recentemente lançou um episódio muito sensacional com o professor Renan, falando sobre a posse da terra, indígenas, reforma agrária, um monte de coisa legal que vai aumentar o seu repertório. Então é isso, eu fico por aqui no episódio de hoje. Você me escuta mais amanhã. Tchau!